Como eu estava a dizer, bem-vindos a todos. Agora sim, estamos live. Depois de muitas peripécias e de passar para o Google Meets porque o Discord está com problemas e tentar meter aqui overlays novos e isso tudo, bem, estamos aqui de forma mais simples do que alguma vez tivemos, mas pronto, espero que a conversa seja boa e que para a parte 2 tenhamos um bocadinho mais de sorte com isto, que foi a primeira vez que nada correu como estava planeado. Mas bem, agora sim acho que toda a gente está a ouvir, tanto os meus convidados como quem está a ver. Ahm, Antes de mais vou apresentar, vou dizer quem é que vocês são, porque pode haver aí gente que não saiba. Portanto, quem é que temos aqui comigo? Temos a Bárbara Parente, a minha ex-colega aí da GoodPixel, ok? A Sara Lima, com quem já tive a oportunidade de confraternizar muitas vezes ao vivo aí no mundo do gaming e dos esportes. E o Ok. Mico, que faz parte da Team Iris e com quem também já tive muitas vezes, já fizemos muitas iniciativas juntos e tudo isso, ok? Por isso, eu geralmente começo estas conversas para dar a oportunidade a cada um de vocês de se apresentarem de uma forma mais profunda e dizerem o que vocês quiserem sobre vocês e para me explicarem também um bocadinho qual é a vossa ligação com o You. Portanto, se começaram a ver há pouco tempo, se já estão a acompanhar desde o início, sempre foram viciadões no You ou não. Quem é que quer começar? Quem é que está aí mais. Vamos começar com a Sara. Senão a Ah, Sara está então, ali a configurar as coisas e. pois não. Queres mais um bocadinho? Sabes Estou-te a pôr on the porquê? spot. Não, porque eu estou com a Canon e aqui quando eu estou a ver a tua stream, a minha câmera é que aparece com menos qualidade de vocês todos. E eu estava a ver que Pode ser da devia mudar. internet ou alguma coisa assim. Vou-te dar Ah, um conselho. Vai aos settings já fui, era o e que eu nos estava a fazer. settings do vídeo mete tudo como o 720p no Era o Send que eu, Resolution. Pronto. era o que eu estava É a o fazer. máximo, acho eu, que podes fazer. Mas não mudou grande coisa. Mas pronto, não tem problema. Então, Ana, para responder à tua pergunta, sabes que eu acho que Primeiro que tenho tudo um talento. apresenta-te, conta aí Ok. quem é que és, que há malta que não sabe. Tá bem. Então, o meu nome é Sara Lima, eu trabalho na RTP Arena, que é o projeto da RTP de Gaming e Esportes. Conheci a Ana quando a convidei para vir a um dos nossos programas, de entrevista, neste caso, que é aquele que eu faço, um dos que eu faço, que já foi há vai fazer 2 anos, foi quando foste ao programa, e 2 fazemos anos muita já? coisa. Meu Já Deus. vai fazer 2. É, faz tipo em junho, julho, que eu lembro-me. O teu André, está sempre a ir, felizmente, à RTP, por isso que vou-me cruzando com ele várias vezes. E o que eu faço é, sou repórter, faço produção também, faço os meus guiões todos, preparo as minhas entrevistas todas, faço back-office também, claro, porque temos vários canais e várias plataformas e várias redes sociais para gerir. Dás toques Um, nas redes também, que eu sei. dou, És tu que dou. fazes tudo, ou praticamente tudo das redes, ou não? Não, não, imagina, cada um faz um bocadinho quem faz os artigos promove os artigos deles, eu Ok, faço ok. os meus conteúdos, promovo os meus conteúdos, mas depois vamos trocando um bocadinho porque nem sempre estamos todos a trabalhar e nem sempre estão todos de folga, não é? Tem que ser, vamos rodando e então vamos fazendo todos um bocadinho de tudo. Mas sim, também gosto muito de fazer redes, sou mais preguiçosa com as minhas do que propriamente com as do trabalho. Não sei se com vocês também acontece a mesma coisa. Isso E é é o isso. síndrome de social media manager. É, Ana, pá, ainda bem que alguém me compreende, porque pronto. Mas tu Não, ainda tens não, as I tuas can't fotos, relate. fazes as Eu tuas sei que coisas. há pessoas que se queixam. Pois, Eu eu trabalho muito nas funciono. minhas redes, como já podem ter visto, mas isso significa que eu não tenho assim muito tempo para mim. Mas pronto, sim, continua. Não, mas posso passar agora à parte do You ou vamos Sim, sim, fixar a sim. Bárbara e o Mico? Não, 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 Ah, não. Primeiro, fala então da tua relação com o Yu. então a minha relação com o You. Sabes que eu acho que tenho um talento e que é, eu vejo séries, eu gosto de ver as séries da Netflix boas antes delas serem conhecidas. Ou seja, Ah, houve muitos sucessos que eu vi antes de começarem a ficar na moda, estás a ver? A ficar em voga. Portanto, eu comecei a ver o You quando ainda ninguém falava do You e fiquei viciadona logo desde a primeira temporada e vi todas. E posso dizer que o 4 vi os 5 episódios num dia só.
Aí, pá. Então deves ter ficado muito contente quando eu te convidei para vires falar de You. Espera, Ana, fiquei. Só que eu fiquei preocupada. Ai, meu Deus, onde é que eu vou arranjar tempo para ver os episódios todos? Então vi todos segunda à noite. Hoje é quarta, acho que foi segunda à noite. Ok. Então estão aí fresquíssimos. Então, Ok. Alright. Mico, conta-nos quem é que tu Olá! és. Olá, prazer, meu nome é Mico, tenho 23 anos, sou brasileiro, vivo cá em Portugal já há 8 anos e faço parte da Team Iris, que foi onde conheci a Ana, onde temos feito aí alguns projetos na Twitch e também fora, de vez em quando, algumas coisinhas, é sempre interessante. Eu, por acaso, conheci o Yu muito recentemente. No mês passado, um amigo meu que me apresentou a série porque ia sair a quarta temporada e ele precisava de alguém para rever as temporadas com ele, para refrescar a memória. Então eu comecei a ver e não queria ver outra coisa. Vi tudo em 3 semanas para ir, assim que saiu a quarta temporada, vi já logo 3 primeiros episódios, depois mais 2 e gostei muito. Acho que a série é muito bem construída e tem muito o que pensar. então, mas o Mico é quem está mais fresquinho de todos. Exatamente, foi o que eu lhe disse. Antes de tu chegares, eu disse que o Mico ia ser o nosso resident expert aqui, porque é o que viu há mais pouco tempo, né? Yeah. Então, pronto, se a gente tiver alguma dúvida, embora para ele também é assim uma névoa de coisas, ele não sabe o que é que foi na segunda, Muita coisa. nem o que é que foi na terceira, mas pronto, sabe mais ou menos os acontecimentos, o que é que aconteceu, não é? Eu lembro-me muita coisa. também, eu fiz uma maratona uma vez de Star Wars e vi acho que só me ficou a faltar um filme num dia. E na altura, pronto, Todos num dia. vi Nossa. tudo. Tipo, eu comecei a imaginar às 10 da manhã e acabámos, eram tipo 8 da noite. Estás a ver? E nessa altura o Star Wars era assim tipo uma névoa para mim, tipo, eu não sabia o que é que tinha acontecido no episódio 4, nem no 2, nem... era tudo mais ou menos a mesma coisa, pronto. Entretanto já revi tudo. Bárbara, conta-me coisas. Olá, eu sou a Bárbara. Conheci Estreia a da Ana- Bárbara na Twitch, Yes, atenção. yes. Conheci a Ana na Good Pixel, trabalhámos juntas. Atualmente faço PR e social media para a Xbox Portugal. A minha relação com o Yu, eu fui um bocadinho como a Sara. Eu comecei a ver Yu quando saiu na Netflix, porque eu vejo tudo de séries, eu adoro séries, então estou sempre em cima dos novos lançamentos. E lembro-me na altura que ninguém sabia do que era, e eu lembro-me de falar com as minhas colegas do trabalho na altura: tenho que ver esta série, é bem fixe. Elas: o quê? Um stalker? O que é isso? Não parece fixe. E entretanto a série explodiu, não é? Como sabemos. E tenho acompanhado desde então. E pronto, e acho que é muito interessante ver a forma como esta personagem tem evoluindo ao longo das séries e vamos discutir daqui a pouco. Sim. Isso. Parece que não, mas já estamos a falar de uma quarta temporada, portanto já não é uma série nova, propriamente dita, é uma série já algo madura até. Eu geralmente digo que a partir da terceira, ou seja, não é a partir da terceira temporada, é depois da terceira temporada, a partir da quarta, eu acho que é o destino fatal de maior parte das séries. A maior parte das séries, a partir da quarta temporada, decai a qualidade. Pronto, já vamos também emitir a nossa opinião aqui sobre a quarta temporada do You, a primeira parte, não é? Que vale o que vale, era que eu estava aqui já a falar também com o Mickey e com a Bárbara off-stream, que é, pronto, nós vamos falar apenas dos 5 episódios da primeira parte, eventualmente haveremos de falar da segunda parte. Claro que há muita coisa que, no fundo, poderemos exteriorizar, podemos falar, mas só no fundo, quando tivermos mesmo o finalíssimo, é que vamos se calhar compreender algumas das coisas que aconteceram, ter uma perspectiva diferente sobre aquilo que aconteceu, por aí afora. Portanto, vale o que vale, mas vamos tentar aqui um bocadinho teorizar e retirar alguma coisa desta temporada, que é muito diferente, não é? Portanto, é uma temporada sem dúvida diferente das anteriores, muito menos focada no romance, né? As outras eram quase ali meio mistério, meio rom-com, um bocado dark, né? E esta é mais um murder mystery do que outra coisa. Mas antes de começarmos a falar sobre esta temporada, eu ia-vos pedir aqui uma pequena brincadeira
que era perguntar-vos qual é a vossa temporada favorita de You e porquê. Portanto, assim para relembrar, para que eles possam estar mais esquecidos. Portanto, a primeira temporada foi com a Beck, que era a poeta, não é? A segunda temporada com a Love, a chefe cozinheira e também um bocado serial killer, não é verdade? E a temporada 3 depois com a Love e já com o bebê, eles casados, e depois a quarta temporada em que o destaque é aqui o assassino, que depois foi revelado, e a Kate, que é o novo par romântico, ou semi-par romântico, é assim uma relação assim um bocado estranha que eles dizem. Para dizer aí à malta do chat, isto é heavy spoilers, por isso, se não viram, não aconselho estar aqui, podem sempre depois acompanhar o VOD mais tarde, que vai ficar aqui na Twitch e depois também no YouTube. Mas então, qual é a vossa temporada favorita e porquê? Mick, está aí já todo sorridente, o que achas? Então, eu estou sorridente porque eu por acaso estava a pensar exatamente nisso, antes de perguntar. E minha temporada preferida é, sem dúvida, a segunda temporada, que foi a apresentação da Love, e tivemos toda uma mudança no comportamento do personagem principal, em tipo a forma como ele se apresentava perante a gente. E quando houve o plot twist da Love, que foi tipo um dos plot twists que Certo. mais me encheram de energia na vida, eu acho que foi muito forte, porque a série, pelo menos nessa temporada, mas nas outras também, acho eu, ela te deixa muito num espaço branco do que irá acontecer. Ela te dá várias dicas, mas nunca te deixa óbvio o que vai ser o resultado final. E quando a Love encosta-se no vidro da jaula, naquele momento, o olhar dela é tão intenso, entrega tudo, que pra mim aquele momento ficou assim marcado de um jeito que pra mim foi a melhor cena da minha vida. Sim. Esqueça, a temporada é tipo quase uma, como é que eu ia dizer, uma roleta russa, né? Uma coisa que começa de uma forma e acaba de outra totalmente diferente, e lá está, tem aí um plot twist absolutamente incrível. E vocês? Sara? Eu vou ter que dizer a primeira. Ainda antes de dar a opinião sobre a quarta, mas vou ter que dizer a primeira porque, imagina, de todas as três, é aquela que mais me ficou na cabeça, não me consigo esquecer do que ele fez à pobre, miúda. Era Guinevere, não era que se chamava? Sim, Guinevere Beck ou uma coisa assim, sim. Pá, e a cena da caixa, e eu lembro-me perfeitamente de terminar a primeira temporada e pensar, não, ela não morreu. Ela não morreu, tenho a certeza que ela não morreu, isto foi um cliffhanger para a Sim, segunda. e tinhas as amigas todas dela também. Uma delas também morreu, se não me engano, não tenho certeza. Acho que sim. Epá, mas eu ia jurar que ela não tinha morrido, que a série não podia fazer aquilo à personagem, que ela ia... Pronto, mas portanto sim, foi a Mal primeira, sabias não tu, né? O consigo- que é que vinha aí. o que é que vinha a seguir. Curiosamente, a segunda foi a que eu menos gostei. Sério? Sim, Ok. foi a segunda. A terceira já achei mais interessante. Não e gostas de bolos, nem de comida, é isso? Já percebi. Não, eu até achei interessante a história do irmão e a história dela e de repente aquilo... Não sei, a segunda é a que me ficou menos na cabeça. Então eu vou partir do princípio que se calhar não me disse muito. Ok. Mas a quarta, acho que está no top. Bárbara. Olha, eu estou muito dividida entre a primeira temporada e a segunda, porque eu adorei a primeira temporada. Eu acho que, lá está, foi o que fez com que aquele gostinho pela série e vontade de saber o que vai acontecer a seguir e não consegui esperar. Eu gostei muito e gostei muito da storyline toda da Beck, da forma como nós estamos a descobrir que aquilo era. Sim, estás uma a doença, reagir tudo pela primeira vez, né? Tu não sabes até onde ele vai, nem sabes nada. Pronto, estás a ver tudo pela primeira vez. Começas a pensar que aquilo é o amor da vida dele e acabas com ele a matá-la. Nunca na Exato, vida exato. isso ia ser uma coisa que fosses pensar, não é? Por isso eu gostei muito da Season 1. Eu gostei também bastante da Love e de, como o Mico disse, daquilo que ela traz e do twist que houve, porque a forma como a segunda temporada está é introduzida é como
é o segundo amor dele, é a vida depois da Beck, mas no fim ela é igual a ele e ele não estava à espera disso, não é? Por isso eu diria que a minha favorita é um, mas está muito perto da dois. Ok. Olha, se eu tivesse de dizer, acho que era um close tie entre a primeira e a segunda, mas gosto mais da segunda. Entretanto, tenho aqui o Mico parado. Vamos ver se ele, se ele regressa. Pois, Mas ele ficou Conseguem muito me bem. ouvir? Ele ficou. Sim, Sim, conseguimos, sim, estás a tua câmara é que A ficou câmara parada. aqui- Mas estás incrível, estás muito estás a bonito. seguir. Portanto, não está nada mal. Podia ficar assim o resto da stream. Pronto, estava a dizer que a segunda é a minha favorita. Pá, acho que a atriz, a Victoria Pedretti, acho que é incrível. Eu também já a acompanhava no Haunting Hill House e no House of Blinner, Também eu, etc. também Portanto, eu. já a conhecia bem, né? E fiquei a conhecer ainda melhor. Acho que ela é uma atriz incrível e o papel, toda a personagem da Love, acho que é muito fixe porque lá está, é um plot twist que ninguém está à espera. Depois, até mesmo na terceira temporada, a forma como eles depois têm aquela dinâmica de casal, mas os dois maus. Acho que ali. E depois a cena da comida eu também gostei muito, portanto, a parte dela ser chefe cozinheira e fazer a comida para ele e tudo isso, e até com o irmão. Portanto, acho que a segunda temporada foi fixe e lá está. Eu, na minha inocência, se calhar achava: não, espera aí, que agora na segunda temporada isto vai correr bem e tal, e não vai. Ele agora vai tentar redimir-se, mas depois percebes que não, e eventualmente. Já agora está bom, Mico, já está ok. Tá. E eventualmente Boa. percebes que, pronto, que ela ainda consegue ser mais maluca que eu. Aliás, tu basta ver a terceira temporada para veres que ela é muito menos. Ela é mais fria e mais in the moment, mais cabeça Impulsiva. quente, impulsiva, do que ele é mais calculista, mais ponderado, o que o faz ser melhor naquilo que ele faz, né, enquanto serial killer, e eventualmente o faz ganhar, pronto, a batalha final, vamos lhe chamar assim, em que aquilo explode tudo e adeus Love, pronto. Ainda hoje vamos saber, Love, eu não sei se vocês viram o teaser da parte Não. 2, pronto, Eu então vi. já falamos sobre isso, Eu não gosto de ver nada no disso. final da stream, mas pronto, permanece a eterna questão, será que a Love vai regressar ou não? Haveremos de falar sobre isso mais à frente. Bem, então, entrando aqui na quarta temporada, perguntava-vos assim, de uma forma assim muito geral, sem entrar assim em muitos detalhes, o que é que vocês acharam da quarta temporada? Vou dar aí a oportunidade à Sara de falar primeiro, que eu já percebi que ela adorou a quarta temporada. O que é que achaste, assim, de uma forma geral? O que é que foram assim, os Olha, destaques também? eu não estava com muita vontade de ver a quarta, na verdade só vi a quarta por causa do teu convite, portanto és a culpada disto tudo. Muita gente desligou, eu acho, depois da terceira, não é? Sabes porquê? Porque eu pensava, como é que isto vai ficar bom? O que é que eles vão fazer agora? Porque eu já estava um bocadinho cansada Para não ser mais do da mesmo, dinâmica. né? Exatamente. De, da ok, mesma metam outra dinâmica de- gaja e ele vai se apaixonar e Exatamente, depois vai-se bye bye. apaixonar e vai matar. Exatamente. Então eu estava muito, muito, muito cética em relação a esta quarta temporada, até que no primeiro episódio eu percebo, ok, isto é completamente diferente. Claro, ele mudou-se dos Estados Unidos para o Reino Unido, para Londres, depois acabas por perceber que ele adotou uma nova identidade, portanto o Joe Goldberg já não existe e está tudo para trás, acabou por deixar o filho também com o casal vizinho amigo, e de repente está inserido num mundo e num meio de pessoas riquinhas, e por acaso eu questionei-me se a série, e também gostava de saber a vossa opinião, quis passar alguma mensagem com esta quarta temporada, porque eu acho que há uma crítica muito, muito subjacente, às vezes um bocadinho subliminar, às vezes um bocado mais explícita,
pela dicotomia entre o mundo dos ricos e o mundo de um Jonathan, que é o nome dele agora da nova identidade, que é professor, não tem tanto dinheiro. Fiquei assim um bocado na dúvida, para lá, isto é uma espécie de sátira, eles estão a gozar ou só usaram este contexto para contar uma história nova e uma história diferente? Fiquei na dúvida, mas é tão diferente que foi viciante logo a partir do primeiro episódio. Aquele universo mudou completamente, e como tu dizias no início, Ana, de repente fica um murder mystery que eu fiquei com vontade de querer resolver, porque logo à partida nós vemos o colega dele, professor na universidade, morto, depois de irem todos sair à noite. Posso, não posso? Sim, isso é para aí logo o primeiro episódio, né? É o final do primeiro episódio. Sim. Vocês interrompam à vontade. Quando vemos, portanto, há ali muitas partes do primeiro episódio que são feitas propositadamente para nós percebermos, ok, ele não gosta mesmo nada dele, ele faz de conta que sim, ele tem que lidar porque é colega, porque é vizinho. Depois há aquela cena do Pip, dele estar sempre na janela a ver, isso também me faz lembrar o primeiro episódio, que era a primeira temporada, que era exatamente o que ele fazia com a Beck, portanto essa obsessãozinha dele permanece, mas depois vês uma luta dele contra ele próprio de, não, eu não quero isto, eu não vou fazer isto, eu quero olhar, eu quero ver, Sim. mas eu não quero. Isso também é super giro. E ele tenta justificar-se, muitas vezes ele tenta justificar-se a si próprio porque é que está a ter aquela atitude. Ela obriga-me a isto, fogo, lá tenho eu que ir salvar não sei quem, não é? Ele está sempre a dizer essa história. As coisas acontecem, mas eu não faço mal, eu não tenho culpa nenhuma, é quase, vem-me cair ao colo. E então aquilo é super giro, quando de repente o colega dele aparece depois de uma noite de copos, morto em cima da mesa da sala dele, e eu fiquei logo a pensar, foste tu, caraças, já não te aguentaste, não te lembravas, e agora... Sim. E depois tem todo um twist muito, muito giro. Até ele achava que tinha sido ele, não é? Foi essa a reação mas inicial. A série deu-te logo fez-te pensar dessa forma, porque dedicou ali algum tempo a mostrar que eles o Malcolm e ele não estavam assim tão bem. Portanto, a série quis convencer-te a achar que tinha sido o Joe a matá-lo, e isso também tem graça, porque depois muda tudo. Sim. Agora vocês. Eu, por acaso, eu não fiquei convencida que tivesse sido ele. Achei que era too early. Então, eu tenho uma opinião muito particular sobre a temporada 4. Eu não acho que seja acho que é ok. Não acho que seja nada de extraordinário. Eu não tenho problema que tenham mudado, no fundo, o scope da série, porque tinha que ser feito. Portanto, das duas, uma. Ou tu continuavas com aquela storyline da Love e continuavas a desenvolver a relação que eles tinham enquanto casal e enquanto família, que acho que tinha muito potencial se eles quisessem ir por essa route. Portanto, tu quase que podias fazer uma murder family, né? Em que eventualmente, imagina, avançavas 5 anos para a frente e tinhas um puto e o puto também era maluco da cabeça, né? Portanto, eles podiam ter ido por uma route assim, que eu acho que teria gostado. Porque eu gostei muito da terceira temporada, acho que eles também têm uma química incrível entre eles, e eles decidiram fazer aqui uma coisa totalmente diferente, que lá está, faz mais sentido do que voltar a ir pegar noutra rapariga e ele apaixonar-se. Isso aí acho que nunca poderia acontecer. Aliás, já na terceira temporada ele apaixonar-se pela Marianne, acho que já é um bocadinho, estás ali tipo, here we go again, não é? Acho que foi um feeling que qualquer um de nós teve. Portanto, irem para aqui tinha que ser, pronto, era outra opção, e não acho que tenha sido uma opção má, pronto. O que é que me deixa mais desapontada nesta temporada foi, como tu disseste, Sara, esta temporada foca-se muito na questão dos ricos, não é? Já no passado, noutras temporadas tiveste isso, sobretudo segunda e terceira, que é quando ele vai para Los Angeles, que está rodeado de malta rica. Ele vem de uma família exatamente. Este é aquele em que é mais in your face, porque são pessoas tipo mesmo uber rich, que não sabem o que fazer ao dinheiro e nem sequer sabem o quão ricos são. Só que temos aqui um problema. Isto aqui, se calhar a Bárbara vai conseguir dar relate, não sei se a Sara e o Mico viram, que é, eu vi o The White Lotus, portanto... Eu também. As minhas expectativas para personagens ricas, estava à procura de umas personagens mais profundas, menos... são muito superficiais e preconceituosas até.
E estava à espera dali de uma maior dimensão. Pronto, se calhar isso vai acontecer mais na parte 2. Acho que existe essa possibilidade. Aliás, por exemplo, em relação à Kate, mostraram-nos uma Kate no início e agora estamos a ver um outro lado dela. Portanto, acho que ainda é possível que na parte 2 venhamos a saber mais sobre cada uma destas personagens e que me dê uma perspectiva diferente. Mas para já parecem muito aquele arquetétipo de personagem de rico, percebes? Não há ali nada muito mais para além daquilo, ok? O outro é louco e gosta que lhe façam xixi em cima, ok? Mas não há assim nada de mega surpreendente que me faça querer saber mais sobre aquelas personagens. Aliás, quando eles estão no ecrã, para mim é um bocado seca, até. Pronto, portanto, Eu tenho uma teoria sobre isso. Ok. Eu acho que as personagens, ou seja, o grupo de amigos rico, estar na série para nos fazer relacionar com o assassino de alguma forma e não porque são relevantes Estou a perceber, na estou a história. perceber. Ou seja, Boa. eles ali são, tu vês o pior das pessoas ricas, ou seja, e o Em It's comparação, the Rich ele Killer. parece tipo super relatable, Exato. né? Exato, É verdade, ou seja, é verdade. nós acabamos por ter alguma simpatia pelo assassino porque ele quer livrar as pessoas destas pessoas que estão a fazer Sim. mal. Acho que não tem tantas possibilidades e assim. Não sei se será ou não. Olha, eu gostei, Bárbara, gostei. Não, faz muito sentido, faz muito sentido. Aliás, toda a série do You tem tentado desde o início tornar, neste caso o Joe, o Will, o Jonathan agora, tem tentado sempre torná-lo relatable, né? Porque ele é um gajo que se apaixona por uma rapariga e quem é que não faz tudo pelo primeiro amor, não é? É um bocado dessa a ideia, mas depois vês que na prática não é nada relatable. À partida não somos killers, à partida não vais matar porque Nada não gostas justificação. daquele gajo ou porque aconteceu isto e aquilo. Mas a série tenta muito tornar neste caso o killer, né? Que agora muda um bocadinho a esfera, não é? Agora o Yu, que eu também acho curioso, o Yu deixou de ser uma das raparigas por quem ele está apaixonado para passar a ser o Yu, é o assassino por o qual ele está obcecado, que eu também achei assim engraçado. Mas pronto, terminando aquilo que eu estava a dizer para também dar mais oportunidade à Bárbara e ao Mico de falarem. Portanto, fiquei... Lá está, tal como a Sarah, eu não estava mega excited sobre esta temporada, sabia que queria ver porque eu gosto de You, etc. Portanto, eu já ia ver, mas também já estava um bocadinho cética sobre como é que eles iam tratar isto, pela forma como eles tinham terminado. Gostei, mas não gostei de forma alguma como gostei das outras temporadas. Portanto, se eu colocava as outras temporadas num 8, 9, esta para mim seria um 6, 7. Pronto. Ok, vocês. Não tem que ficar à minha Primeiro, espera Bárbara. que eu vos diga. Posso falar? Olhem, eu não estava muito entusiasmada para ver esta série. Lá está, como vocês dois já disseram, eles têm repetido a mesma fórmula em todas as seasons e isso torna. Já é mais do mesmo, por isso não estava assim muito entusiasmada. Fui ver porque lá está, tinha gostado muito da série inicialmente e não ia deixar de ver por causa de não estar entusiasmada. Devo confessar que o início, eu não fiquei logo super encantada com o início da série, da temporada. Eu acho que ali, aquilo ainda demorou alguns Sim. episódios a arrancar, por isso os primeiros episódios acaba por ser um bocadinho... É ele ali em casa a ver pela janela e depois os monólogos que ele tem com ele próprio e não me estava a dizer muito Sim. para mim. Quando nós percebemos toda a sinergia que há naquele grupo e é apresentado aquela outra pessoa que ele não sabe quem é, que Sim. está a mandar mensagem. Assim, É quase a um partir do momento- Gossip Girl, não é? Eu Sim. lembrei-me muito que aquele tipo, olha, then up for you, agora Gossip Girl está a ser Exato. Gossip Girl! Ana, que brutal, não tinha feito essa associação. Não é? Eu lembrei-me logo da Gossip Girl. Sim. É verdade. E pronto, a partir do momento em que ele tem esse objetivo de descobrir quem é este assassino, quem é esta pessoa e que o quer conhecer, eu acho que aí começa a ficar interessante, precisamente por isso, porque o foco deixa de ser o alvo amoroso dele e passa a ser o rival dele. Uhum. E pronto, e a partir daí gostei muito.
acho que tem potencial para continuar a ser interessante. Mas sim, mas ali o início custou um bocadinho, devo confessar. Concordo, porque as personagens não têm profundidade, como a Ana dizia, para te agarrar. Então eu senti exatamente o mesmo que tu, acabei por ficar porque não, quero ver o que é que vai acontecer. Muda tanto, agora é o mico. Eu acho que eu tenho assim um ponto de vista muito contraditório do vosso. Mas é ótimo, tu tens um ponto de vista de quem começou a ver Numa parte agora. em que- Pronto. Pois, numa parte em que, pronto, eu não tenho esse ceticismo da quarta temporada, porque, como eu disse, eu vi uma montanha russa, foi tudo a correr de frente atrás. Mas assim, em cerca da quarta temporada, eu tenho um mixed feeling muito grande com a quarta temporada. Uhum. Porque eu gosto da mesma, tenho gostado da mesma, de tudo que tem acontecido. Porém, a questão do inimigo é um plot twist que eu concordo, acho que é bem feita e tudo mais. Só que pra mim tá deixando um pouquinho naquela situação em que nas outras 3 temporadas nós vimos como ele tinha o talento de fazer aquelas coisas todas sem ser pego, ou tipo, todo o mastermind que ele tinha. Uhum. E agora nós estamos conhecendo uma pessoa que se calhar tem um mastermind maior que o dele, não sei, porque tá Uhum. Certo. a perder, por assim dizer, a luta. Certo. Então isso tá me deixando um pouquinho frustrado, porque pronto, eu já criei aquela conexão com o personagem nas outras 3 temporadas e agora ele não tá no momento mais alto dele. Não está on Contudo, top of his acredito que shape. isso seja também pro plot twist que vai vir no final, na segunda Certo. parte, que vamos deixar ali a gente speechless. Até porque eu achei muito interessante que eles, no primeiro episódio, nos primeiros minutos do primeiro episódio, já dizem pra gente quem é o killer. E mesmo assim a gente fica sem saber até o final. Pois é. Uhum. E eu acho que esse killer não está sozinho. Eu não vi nenhum teaser. Eu também acho que não. Eu também acho Boa que não. teoria, boa teoria. Eu não vi, tipo, trailers nem nada, porque eu não gosto de ver isso, porque acho que de vez em quando dá muito spoiler. Certo. Mas Eu também acho a mesma eu coisa. tenho o sentimento que ele não tá sozinho. Como Mas assim? tens alguma Desenvolve. suspeita de quem será? Não tenho suspeita de quem será, mas Eu tenho. alguma coisa na forma com que ele age, a forma com que ele age e executa tudo, eu acho muito difícil ele estar sozinho e ter esse advantage todo em cima do John. Eu também tenho uma teoria de quem possa ser, mas Bárbara, go ahead. Quem é que tu Se achas? calhar é a mesma. Eu acho que é a estudante. Ok. Estudante genial. Também do acho que pode ser essa, Jonathan. mas estava a pensar noutra pessoa. Eu vou explicar porquê. Porque ela é a primeira pessoa que fala sobre o Reese, ou Joe. Ela dá-lhe o livro e explica-lhe quem é. Ela está numa relação com o Malcolm. Malcolm, acho que estou a lembrar do nome. Sim, Ela está é. numa relação com ele e pede ao Joe para ir buscar aquela carta que nós não sabemos muito bem o que é que diz. Ou seja, ela está aqui muito envolvida para ser simplesmente uma personagem, porque Certo. esta série, a You, tem feito isto também em todas as seasons, que é, há sempre uma pessoa, normalmente mais nova, que o Joe ajuda e que, Quase como de alguma mentor, forma- né? Exatamente, sim. Ou seja, aqui no início nós temos esta aluna apresentada nesse papel, mas pode ser que seja que ela tenha aqui outro papel ainda mais importante, relevante, não é? sim, e que seja a ajudante do Reed. Sim, eu por acaso gostei muito da personagem dela. Também já vamos falar um bocadinho de cada uma das personagens em particular, mas a personagem dela, que o nome tinha aqui, é Nádia. Nádia. Pronto, Nádia. também achei muito fixe. Foi olha, daquelas personagens que eu tenho mais interesse em saber, ela é uma delas. Eu lembrei-me, isto foi também, pronto, eu geralmente antes de fazer estes episódios faço sempre alguma pesquisa, leio também o que é que a malta anda a teorizar ou não anda. E uma das coisas que também permanece mistério e que suponho eu que se vai saber nesta parte 2 é afinal o que é que o Joe ou o Jonathan disse à Phoebe, ok? Portanto, na noite, não sei se vocês estão a se lembrar, pronto, ele fica à noite, portanto isto também é no primeiro episódio em que ele vai sair com eles, etc. Ele fica KO, fica blackout e depois só se sabe no dia seguinte, depois da cena do Malcolm de encontrá-lo na mesa, vai falar com a Phoebe e ela diz: tu leste-me de uma forma como ninguém viu, não é? E ela continua a mencionar isso ao longo da primeira parte, ela menciona para isso para umas 3 ou 4 vezes. Exatamente. E a questão é, se calhar de facto ele não disse nada e ela só está a usar isto como forma de ter algo sobre ele, percebes?
do poder manipular como quer, porque como ele não sabe exatamente o que é que ela disse, ele está um bocadinho receoso, né? E quer mantê-la por perto para saber o que é que poderá ter dito ou não. Portanto, acho que isto pode ser um indicativo de que ela tenha mais importância na história do que vemos numa primeira instância. Mas acho que a opção Concordo. da Nádia, que a Bárbara disse, acho que também é muito possível, que lá está, ela está demasiado embranhada nesta história, se calhar para ser só uma estudante random. Pois. E é que eu acho que a Phoebe não é tão burrinha, nem tontinha, Quanto nem parece, não é? inocente quanto parece. E isso, se isso acontecer, Ana, e se na segunda parte houver mais profundidade das personagens, acho que a Phoebe pode surpreender, porque tem que ter ali algo mais. Porque em determinado momento, não sei se vos aconteceu isso, e é quando eles vão para aquela casa no campo e vão passar o fim de semana, houve ali uma altura em que eu pensei, será que é a Phoebe? Porque passas a série toda a pensar, ela é amorosa, se calhar de todos é a melhor. Certo, certo. Aliás, os próprios amigos estão sempre a elogiá-la. Ela é Eu das digo, menos "Bem, testáveis, na verdade, não é? Exato, pronto, é um bocadinho Sim. igual aos outros, tu percebes isso, mas é a mais meiga, a mais simpática, Sim. acolheu bem. Ela é É o centro do sim. grupo para todos os Exatamente. efeitos. E efetivamente não fez nada de mal, né? Pelo menos até agora. Até agora. Mas não acho que ela fez não é nada. tão burra quanto isso. Sim, sim. Mas também gostei muito da teoria da estudante, porque a estudante é demasiado inteligente e o papel dela teve ali apontamentos muito curiosos para ser só aquilo e ficar por ali. Sim, e há outra coisa que eu lembro-me agora que estavas a falar. Ela própria, é ela que está a explicar ao Joe como é que uma história Certo, de certo. mistério, assassinato deve ser para ser boa. Ou Sim. seja, é ela que o está ali a guiar Sabes- também nesse sentido. Sabes o que é que me estás a fazer lembrar agora com essa história do estar a guiar nesse sentido? Não sei, algum de vocês viu Pretty Little Liars? Sim. Pronto. Um bocadinho. Pretty Little Liars também é um bocado dessa vibe, que é tipo, vocês são a marionete no meu jogo e Yeah. eu estou aqui a contar a história que eu quero contar, e pode ser um bocadinho também essa vibe que esteja aqui. Outra coisa que eu também queria comentar um bocadinho convosco é temos aqui uma mudança de setting enorme, portanto vamos de Los Angeles para Londres, totalmente diferente. Ele assume uma nova identidade que agora é o Jonathan Moore e é professor. O que é que vocês acharam disto? É assim, eu acho que, se não estou em erro, todas as temporadas têm tido uma localização diferente. Não é? Ou seja, ele na É primeira Nova começa- York, depois é Los Angeles, Los e depois Angeles. não sei se eles continuam em Los Angeles, se é tipo Também não Beverly lembro. Hills ou uma coisa Pois assim. vão mais para os suburbs porque a Love quer estar num ambiente mais propício para o filho e depois ele viaja para Paris à procura da Marianne, não Exato, encontra, e vai parar a exato. Londres. Por Foi isso- uma curva, né? Uma bola curva, porque todos nós achávamos, próxima temporada, Paris, Emily in Paris, tal. E depois, afinal, não. Eu acho que é possível que, eles no fim desta ele volte Vá para para Paris. Paris e depois tenhas Sim. tipo uma temporada em Mas Paris. isso é outra teoria que eu tenho. Exato. Estás Faço cheia da de teorias, mulher. Isto eu gosto Ai, muito de agora- investigar. Ok. Sim, Eu não, por continua. acaso, eu não gosto de ler nada. Eu prefiro não ler nada, prefiro não ver o trailer, porque se for ver, eu acho que o trailer pode contar muita Às vezes história e eu sim, não às gosto de ver. vezes. Mas estavas a dizer, sim. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa Sim, sobre Londres. não, Tu era que isso estiveste que em eu Londres. Pois foi, eu vim de Londres ontem. Foi? Mas eu acho, sim, Mas, sim. mas trabalhas cá ou lá? Não, tive de férias. Ok. Ela Mas foi a Ana, tu passear. viveste lá também. Não, em Londres especificamente não vivi, mas visitei muitas vezes Londres, sim. Pronto, desculpa Ana, tu tinhas comentado o facto de uma localização ser diferente e dele ter uma nova identidade, é isso? Sim, e o que é que vocês achavam? Pronto, isto de ele ser professor, acho que, na minha opinião, até é um papel que lhe encaixa bem, né? Porque ele tem estado sempre aqui. Uau, agora descobri que o Google Meet também tem um limite do coisa. Está bem, eu já resolvi isto. Isto já é um problema para daqui a pouco. A gente já sai e Mas já olha, o volta. Discord entretanto abriu-me. Ah, é? Então se É, calhar, olha, já voltou. então se calhar podemos Graças. voltar ao Discord outra vez. E agora tinha os overlays todos lixados na mesma. Bem, anyway, voltando. Já não sei o que é que estava a falar. É assim, em Sim. relação à identidade dele e ao novo trabalho, eu acho que acaba porque, se eu não estou em erro, a identidade é-lhe dada pelo assassino que os pais da Love contratam. Sim, isso é tudo muito estranho, não é? É um É bocado. estranho. Eu É acho rush que- daquela parte inicial, é tipo. Tá bom, ei,
E eu acho que essa história não está. Não está bem explicada assim. ainda. Pois não. Então, qual é a lógica de que é que nós já vimos isto não faz muito sentido. O investigador decide reformar-se na altura em que vai matá-lo Yeah. e dá-lhe uma identidade nova, tipo, pronto, olha, Na safa-te. condição dele matar a Matar a Marianne. Marianne. Mas ele não Exatamente. É tudo muito estúpido, não é? Não faz grande sentido. Eu acho que isto depois Mas vai. aí é que tá o plot. Eles vão pegar nisto mais à frente, eu acho. Aí é que tem um plot que ninguém espera. Então, Mico, tens aí alguma teoria? Eu não tenho teoria nenhuma, mas eu sei que a Marianne sumiu assim de uma forma muito. Do tipo, ela vai voltar. Eu também tenho acho que quase sim. certeza de que ela ainda vai aparecer. Acho Não, que não sim. faz sentido ela ter desaparecido assim do nada. Tipo, Exato. Eu acho que de alguma forma teve os um pais ponto da final. Love vão descobrir que o Joe está Aham. vivo e vão contratar alguém ou assim e vão usar a Marianne como chantagem para o Joe de alguma forma Uhum. e ele vai ter que a salvar e provar o amor e não sei, porque ele para todos os efeitos, ele nesta season ele ainda está muito agarrado à Marianne, não é? Para todos os efeitos ele não está, apesar do envolvimento Estava dele com a assim na Kate, primeira, segundo episódio. Depois disso ele esquece. Foi É. como eu disse. porque temos, Depois da lá Kate- está, porque temos Alguma vez viste ele a pensar no filho? Viste ele a pensar no filho? Não, só, Que é o nome só do quando- puto? Nem sei o nome. É só Henry, no último qualquer é o coisa. Henry. Só Henry, no último sim. episódio é que ele fala sobre isso porque desabafa com a Kate e diz-lhe que tem um filho. Sim, Tem sim, filho sim. depois. Pronto, só no último, é verdade. Sim, mas, mas ó eu estou Bárbara, com mas isso. se isso acontecesse, quê? Então ele vai para Paris, porque não faz sentido a Mariana ir para o Reino Unido. Então, Sim, a Marianne supostamente deve ter voltado a Paris porque Ou não, né? Ou- Pode ou ter não, ficado sim. em Outro pânico com a sítio situação e já ter ido para outro sítio qualquer. Vem para Portugal, a Pois. próxima temporada é Lisboa. não é isso. A minha pergunta é: a segunda parte não me faz sentido que seja em Paris. Quando- Não, a Não, segunda não, não, parte, ela está a falar a ah, quinta próxima temporada. season. Uhum. mas Estamos vai muito haver à mais- frente já, estamos muito à Vai frente. haver Isso, mais- eu queria. Eu e o Mico estamos a teorizar aqui. Ainda não com está este Para- confirmado, episódio. ainda Não confirmado. está Para Não? esclarecer, eu tive a investigar sobre isso, o que é que está falado? O Penn Badgley, que é o protagonista, o contrato dele dá para fazer mais a quinta temporada e a sexta, mas não estão confirmadas ainda. Pronto, portanto, Ok. oficialmente pode ainda fazer mais uma quinta e uma sexta. No entanto, numa entrevista que ele deu, ele acha que no máximo faziam mais uma temporada, porque depois a partir daí já é um bocado seca. Pois, Já iam eu estar a concordo esgotar um até. bocado o tema. Pronto. Não É sei isso. falar que a gente ainda tem a questão do filho dele, que. Pá, pra mim não pode ter morrido daquele jeito. Eu acho que foi muito. Mas o Ele que só é deixou o Love? filho lá e pronto, foi a vida. Não, o filho, o Harry. O filho Tipo, deixou ficou o filho com. lá e foi a vida. O filho ficou com o casal, vizinhos. né? Com os outros vizinhos dele. Mas acho que eles podiam aproveitar e no futuro, numa próxima temporada, pegar o filho de volta assim com algum plot, alguma coisa, não sei. Isso Acho eu também que o acho que filho vai foi acontecer. muito- Acho que ele não vai deixar o filho para. Isto vai É, ser depois de um déjà vu de tipo- Dexter, que é. O filho vai ficar traumatizado porque viu todos os Né? Então o filho vai assassinatos ser mais louco vai que o ser pai, mais louco imagina. ainda. Exato, exato. Eu disse, era Murder Family, era genial, mas pronto, é assim. Ok, o que é que eu tinha aqui mais? Eu agora estava a pensar nesta história do Discord, não sei se é melhor sairmos já agora e regressamos. Pois, por causa É dos como 10 preferires, minutos. Ana, Como para mim é quiser. igual. Então vamos experimentar ir para o Discord e a gente já vê o que é que acontece e... Ok? Bora. Vamos ver se aquilo já está melhor. Até já. É já. Até já. E já. Bem, onde é que estávamos? Agora já perdi um bocado o tema. Estávamos a falar da cena do setting, estávamos a falar da questão de toda a história da Marianne estar assim um bocado mal contada e da identidade dele, não é? Nada parece fazer assim muito sentido. Das duas, uma, ou os writers quiseram despachar um bocado aquela história, ou então há aqui muito mais para contar, porque lá está. A mim também me pareceu muito estranho tudo isto. Isto também pode ser um bocadinho um easter egg, por assim dizer, porque para todos os efeitos ele está a ser professor de estudantes que tinham o mesmo desejo que a Beck tinha, não é? A Beck queria escrever um livro e isso tudo, não sei. Sim. Ele já nem se lembra Ligar um da bocadinho. Beck, né? Ele Pois não. nunca mais falou disso, nunca mais preferiu o nome dessa mulher. Que é um bocado triste, não é? Pois é, Um bocado muito, triste. porque mas- para todos os efeitos foi ela que disputou isto tudo, não é? Sim, Começou com ele a stalkar a Beck para agora Sim. supostamente ir derrotar a pessoa que vai
já vamos falar, não é? Mas Sim. qual de vocês é que tinha a teoria de que a Love podia voltar? Eras tu, Bárbara, e tu, o Mico? Não, eu não. Não Eras tu, sei, Bárbara? eu falei disso. Eu acho que a Ana falou disso e eu concordei. Há uma razão. É assim, É o trailer. acho que isto é mais. Eu própria quero acreditar nisto porque eu gostei muito da personagem. Portanto, é mais um desejo meu propriamente do que uma opinião fundamentada. Porque efetivamente ela morreu, não há assim grande hipótese dela ter escapado dali. Há sempre uma hipótese, isto é uma série e é o Yu e ele também do nada tinha tomado um remédio para sobreviver ao veneno dela e o que for. Portanto, acho que há sempre essa possibilidade. Se de facto existem muitos fatores que indicam que ela possa estar de volta, não há. O único que há, era isso que eu estava a falar, é o teaser. O novo teaser tem um momento em que ela aparece, mas muito provavelmente será uma alucinação. Ou seja, da mesma forma que tu vês a Beck na temporada 2 ou na 13, pode ser também a Love a confrontá-lo com algumas coisas ou a vê-lo refletir sobre quem ele é, né? Porque se há a pessoa que conhece melhor o Joe é a Love, né? Que conseguiu ver as darkest parts. Portanto, muito provavelmente é uma alucinação, mas eu gostava muito que ela regressasse. Acho que era altamente, tipo, do nada ela aparecia lá, tipo, surprise! Mas acho que não vai acontecer. Acho que não vai acontecer. Até É assim, porque. se apareceu no trailer, não é? Ela alguma presença terá. Certo, certo. Portanto, ela vai aparecer, pronto, se estará viva, provavelmente não. Pois. E do que eu estive a ler também, ela própria, o Ben Bagley também, todos eles dizem que ela não vai regressar, mas pode ser tretas, não é? Hello, Spider-Man, não é? Portanto, não sei, pronto. Outra coisa que é aqui fundamental e que se calhar podemos ter algumas opiniões divisórias, que é a dinâmica do Joe com a Kate, que é o novo wannabe romance dele. O que é que vocês acharam disto? Foi forçado, né? Parece assim uma coisa um bocado forçada. É uma dinâmica muito estranha, porque ao contrário das outras, eles começam efetivamente tipo, a detestar-se. Tanto ele não gosta dela, como ela não gosta dele, e vão-se abrindo aos poucos e poucos, e agora as coisas até estão mais ou menos, e no final até são quase partners in crime, não é? Porque ele ajuda a encobrir a morte da outra, etc. Portanto, o que é que vocês acharam desta dinâmica? Deste casal? Eu pessoalmente acho que a Kate tem muita coisa escondida que ela não tá deixando a gente saber ainda. Eu acho que a Kate é um personagem que eles estão a brincar muito com ela, mas ao mesmo tempo acho que é só um. Vamos aqui fazer eles pensarem uma coisa, mas na verdade vai ser outra completamente diferente. Sim. Porque ela foi uma personagem que apareceu primeiramente como uma personagem bem diferente, depois uma personagem que já parecia bem suspeita, depois já fizeram uma clear, uma Sim, limpeza que da agora personagem. está Mas foi uma limpeza ilibada. assim, bem sus. Foi uma limpeza bem sus, na minha opinião. Achei bem suspeita aquela limpeza dela. Então, não sei se não tem aí alguma coisa escondida que a gente ainda vai descobrir na segunda parte, que Sim. possa ser uma virada de jogo, assim. Sim. Ela podia Bem ser interessante. a partner do Reese Uhum. Tudo é nas possível. mortes todas, porque... É assim, eu não acho. Mas desculpa, acaba o teu Não, raciocínio. não, diz. É assim, porque nós. Ao início a Kate é uma personagem muito fechada, nós não sabemos muito sobre ela. Ela depois, à medida que se vai envolvendo com o Joe, ela conta a história dela, ou seja, que ela foi criada por... A mãe dela era modelo, não é? Certo. A história do Suicidou-se. pai, não é? O pai, que era um dos piores, diz nas palavras dela, um dos piores homens do mundo, com uma influência enorme. Ou seja, eu acho que ela é muito justiceira demais para poder ser de alguma forma parceira do Riz aqui. E eu acho que a história eventualmente vai evoluir para o pai dela, ou seja, tendo em conta que o pacing foi feito de tanta forma, foi dada tanta importância aqui à história da Kate e ao pai e à forma como ela é, devido ao pai ser como é também,
eu acho que de alguma forma a história Vai para aí, não é? vai para aí. Ou seja, o Reese disse ao Joe, ele propôs-lhe uma parceria, ou seja, ele quer que eles trabalhem em conjunto com algum objetivo. Qual é o objetivo? De certeza que não é só ele ser o mayor de Londres, não é? O objetivo dele será derrotar ricos com a influência que fazem coisas más. Será que vamos ter aqui o pai da Kate a ser um alvo deles os dois? Pois. Pronto, Sim. é isso que eu O penso. que eu tinha lido também era um bocadinho nesse sentido, que é, no fundo, estamos a falar do pai dela, que claramente eles não se dão bem, portanto, ela e o pai não se dão bem, ela detesta o pai continua a tentar controlá-la, e o Joe, se tendo este complexo de salvar, não é, e de achar que está a fazer o bem, pode tornar o pai dela o próximo alvo, isto caso o pai se aproxime mais deles, ou da relação, ou queira impedir de alguma Ou dela forma. mesmo, e ela pedir ajuda ao Joe de alguma forma. Acho que essa história do pai não é ao acaso, não é? Portanto, acho que há alguma razão pela qual deram importância àquilo. Pronto, parece-me que sim. Sim, e a série, no momento em que ela aparece no quarto com a faca na mão e aquela amiga, que não me lembro agora o nome, escapou-me, se calhar o Mick sabe, começa por G, acho O Mick ainda sabe menos, Não, que são eu tantos apanhei ranço nomes. daquela. Aquela eu apanhei ranço, não quis saber dela, não. Exato. Mas Eu quem também não escrevi escreve? aqui, eu tenho aqui os nomes das personagens, eu não escrevi o nome dela, não foi relevante o suficiente. Pronto, mas, Mas sim, é isso que eu sabemos digo. de quem estamos a falar, sim. Quando apanhamos a Kate no quarto com a faca, vocês não questionaram ali por alguns minutos, será que é ela? Porque ela foi uma personagem que criou ali alguma... ela não foi... ela era muito ambígua, porque ao mesmo tempo que ela era muito má com o Joe e o tratava mal e lhe dava respostas tortas e era altamente fria, ele também apanhou momentos dela a falar ao telefone, ele ajudou a assistente do estilista amigo dela, que era o Thomas, acho eu, o Thomas. Pronto, devia ter feito uma listinha, Ana, desculpa. Portanto, nós vimos que a Kate, apesar de dar aquela ideia de ser altamente durona e muito tough e muito fria, não, ela tinha coração. E então, se a série, naquele momento em que eu a vejo com a faca na mão, pensei, será que é ela? Mas depois, é precisamente nesse episódio, depois dessa situação, que ela se abre mais, conta a história dela ao Joe e nós percebemos, ok, ela não é assassina. Portanto, fazer parte da equipa do Reese na segunda parte também não fazia muito sentido, não é? Porque a história já te mostrou que ela não é má à partida e que é contra o pai. É E à como o partida- Mick diz, isto vale tudo, nesta série vale tudo. Só que ela afastou-se do pai desde os 20 anos, contava ela, por causa dos negócios do pai e das coisas que o pai fazia sem escrúpulos. Portanto, ela aí já parece ter alguma Sim. Mas mais moral. a questão é sempre, independentemente de seres bom ou mau, se estás disposto a matar. E podes estar disposto a matar. Pronto. Porque uma coisa que eu não estava à isso. espera que ela fizesse foi alinhar na história de esconder Exatamente, portanto ela está Isso é muito disposta, estranho. ela está disposta a ir além dos escrúpulos de uma pessoa normal para, pronto, Mas para tentar atenção. continuar a história dela, né? Portanto, Ela não quis porque isso implicava que o pai dela soubesse o que se estava a passar. Ou seja, parece que no que toca ao pai dela, ela é capaz de coisas que se calhar normalmente não seria. Exatamente. Pois. O que dá mais interesse à personagem dela, atenção. Eu gostei muito da forma como eles a desenharam. Eu, por acaso, naquela cena da faca no quarto, foi a cena que eu fiquei assim, ok, isso é feito de propósito. Porque pra mim, tipo, Foi só para incriminar, né? aquele é o momento em que você fica do tipo, nós vamos colocar aqui uma coisa assim, tão óbvia, Exato. todo mundo quando vê vai saber, não, isso é óbvio demais pra ser verdade. Exato. E depois nós temos a personagem a fazer o quê? A se abrir para o nosso protagonista, de forma a criar empatia com ele. Pode E ser eu não calculado sei também, não é? se isso Sim, não sim, pode ser sim, ela calculado faz no aquilo intuito de para ele ajudar, conseguir né? E ali. porque Exato. ele acha que pode ser ela, apesar de nós, na nossa Sim. cabeça, todos acharmos tipo, isto é peta, tipo,
isto é Ele frame. sim, pode. Mas para o Joe, ele acha que aquilo pode ser verdade. Tu vês a reação dele no início, ele fica tipo, could this be you? Não é? Portanto, ele não reage da mesma forma que nós porque não tem todo o contexto, não é? Sim. E depois tem aquela parte do tipo, se ela tem esses problemas todos com o pai dela, que é exatamente um homem rico e mau, etc. Eu não vejo porque ela não teria motivo de se juntar com o Reese pra acabar com essas pessoas. Por assim dizer. Pois, porque ela depois Sim. mostra muito desagrado com essa amiga que acaba precisamente morta no chão do quarto da Kate. Ela vai mostrando que não gosta dela. Podiam ser amigas na faculdade, mas depois houve um afastamento. E nesse episódio em que essa miúda morre, ela é particularmente irritante. Portanto, quando morre, tu nem tens pena, nem sentes pena. Portanto, não sei, aquilo foi mesmo construído para. Mas ela parece gostar muito, eu agora não me lembro do nome, mas da loira Da de cena- Phoebe. Da Phoebe. Elas parecem ser amigas Sim, muito é. próximas e ali, ou seja, Ninguém se sabe ela muito bem tivesse- porquê, né? Porque Pois, elas lá não está. falam praticamente a temporada, elas não trocam palavras, não trocam intimidade nenhuma uma com a outra, né? Mas está ali qualquer coisa que ainda não sabemos bem qual é o motivo assim da ligação tão forte delas. Será que foi um crime? Será? Pode Crimes ser, não? criam ótimas friendships, acho eu. Porque elas, para todos os efeitos, elas são pessoas muito opostas, não é? Enquanto que a Kate é uma pessoa muito fechada, muito focada, a Phoebe é uma pessoa muito aberta, muito dada. Por isso, como é que duas pessoas tão opostas são assim tão amigas? Não sei. Sim, sim, Pode sim. ter alguma razão. Agora estou-me a lembrar muito do último episódio porque ela todos eles estão também completamente bêbados e deitados no sofá e ela diz, não, eu vou lá fora. Ela manda os seguranças do pai irem atrás do Roald que está atrás do Joe, e quando percebe que se passou ali algum tempo, ela manda os seguranças atrás dele e depois ela própria sai e acaba por ser ela a salvá-los da masmorra, pronto. Certo, certo. Mas isto para dizer o quê? Agora perdi. Quando o assassino finalmente é revelado, se calhar faço esta pergunta ao Mico, porque eu acho que o Mico é muito perspicaz. Frisou agora um bocadinho, parece, mas está aí. Eu não sei se vocês ainda estão conseguindo me ouvir. Estamos, só a câmera é que Ok, a parou, câmera mas é que ela tá já aqui a volta. amiga. Ela Vocês- A regressa. câmera está a Vocês brincar já comigo. desconfiavam que pudesse ser o Reese? Vocês já tinham Sim, esse feeling? Um bocado, sim. sim. Sim, Mas eu não como é estava a dizer, no óbvio. primeiro episódio. É que é eu o, só é o que tem fiquei mais motivos, né? Exato. Porque é aquele que é mais diametralmente oposto à personalidade dos outros. Os outros todos têm interesse em continuar com aquela fantochada. E Ele é nós o único temos- que poderia não ter interesse porque não tem nada a ver com aquelas pessoas. Porque é que ele continua a ser amigo daquelas pessoas, não é? Pois, ou seja, porque no início eles têm, no primeiro jantar para o qual o Joel é convidado, a primeira pessoa com quem ele fala do grupo de amigos é o Reese. E o Reese conta-lhe a história como ele foi criado por uma mãe solteira e pronto, foi um bocado. Ele era pobre, só depois é que descobriu que era filho de um duque e aí é que Sim. ficou rico. Ou seja, ele e o Joe não se veem da mesma forma, eles veem os outros como uma espécie. Eu acho que o Joel mesmo diz que eles são uma espécie diferente, Sim. ou seja, ele não se enquadra no resto do grupo. Por isso, eles estão ali a partilhar uma coisa que o resto das pessoas não. Certo, eles têm Sim. coisas em comum, não é? Sim. Nem que seja o background deles, a forma como se sentem perante o resto do grupo, o facto de matarem também, né? Independentemente, vamos perceber melhor qual a razão por trás das mortes também do Reese, né? Porque de uma forma mais óbvia seria pelo facto dos outros serem mega ricos e so full of themselves, né? Mas pode estar aqui mais outra coisa qualquer por trás que a gente possa ainda não saber. Pronto, portanto, pode não ser assim uma coisa tão óbvia de eles são ricos, quer limpar a sociedade. Pode ser algo mais para além disto. Lá está, não sabemos. Parte 2. Mais Posso do mandar mesmo. aqui uma teoria que maluca Manda. Então, sobre o Manda. Reese? Estou a adorar as teorias da Bárbara. Vocês acham que o Reese pode ser não o Reese como pessoa, porque ele existe, não é? No grupo, mas a já sei o que é parte que tu dele vais dizer. Pronto, a parte dele ser
ele a matar estas pessoas e de haver estes diálogos dele com o Joe, não poderá ser uma alucinação Já da mente sabia do que ias Joe? dizer isso. Porque se pensarmos disso nesta perspectiva, e para quem viu o trailer, indica-me, pronto, esta dinâmica deles os dois, que nós já vemos na primeira parte, parece que se vai ampliar na segunda. Uhum. Há aqui coisas estranhas, porque nós nunca vemos ninguém a falar diretamente com o Reese, Sim, isso eu reparei. quando o Joe está a falar com ele. Também há outra coisa muito interessante, que é sempre que há um corpo, uma pessoa nova morta a aparecer, o Joe, a cena antes é o Joe a acordar, ou seja, quando o Malcolm aparece morto em casa dele, ele está a acordar do sofá e vê que está ali um corpo. Quando é o outro rapaz, que eu não me lembro o nome, ele está a dormir no banco Pois da é. rua e Certo. acorda e vê que alguém morreu. No outro ele depois cai, ele né? cai, Desmaia. Ele cai, acorda exatamente. depois. Ou seja, isto não me parece, Sim. parece-me ser uma teoria É possível. possível, é possível. E Algum- ele já teve alucinações no passado, portanto, Exatamente. isso já aconteceu no passado da série. Já há um Do precedente. nada ele ter alucinações com ele próprio, ou ver. Eu lembro de estar a ver também. Eu também pesquisei sobre isso, portanto, o que tu estás a dizer, eu lembro-me exatamente do que é que estás a falar. Também houve um momento em que ele estava a falar com a Love e ela fica assim com os olhos esbugalhados, portanto. Já não é a primeira vez que ele tem alucinações e isso justificaria muita coisa nesta história toda. Ele quase ficar obcecado com ele próprio, porque ele é o maior inimigo dele, no fundo, Ou não é? ele, ou seja, isto pode ter sido o inconsciente dele a separar a parte dele. Boa, Porque né? Que quer ficar a todos bom, os sim. efeitos, ele fez uma promessa à Marianne de que ele ia ser bom. Ele não era aquela pessoa que ela tem. Certo, certo. Ele queria ele provar errado, não é? Ou seja, ele pode vir daqui e o subconsciente dele ter separado. Ok, esta projeção passa a ser a pessoa má que faz as coisas, os impulsos que ele tem, enquanto que ele, enquanto está consciente, acha-se que é o justiceiro e que não está a matar ninguém, que está a tentar descobrir quem é que o está a fazer. Ai, é genial ver essa teoria, adoro. Nossa, Até juro. porque, estou-me a lembrar, foi a Nádia que lhe deu o livro daquele Uhum. autor. Ela é que lhe dá o livro e Ao depois, início. logo no início, Ou seja, exatamente. Exato. a pessoa Riz existe. Agora, o Riz assassino é que pode Exatamente. ser algo do. Fabricado Até por porque ele. Exato. Quando se desvenda que é ele, eu fiquei chateada comigo mesma a pensar, caraças, eu já devia ter percebido que era ele, porque o Reese, não, em nenhum momento, o Reese pouco ou nada aparece naqueles convívios. Uhum. Ele Ele praticamente só não está aparece presente. no primeiro episódio e no último. E quando ele está, Não, parece que ele não ainda está está. no desfile. E quando está, parece que não está. Quando, Sim, ele quando está, há mas não aquele- tem ele um está no papel desfile, não interage com preponderante lá. Exatamente. Então, Uhum. quando eu vi que era ele, eu pensei para mim, se calhar já devia ter topado, porque era aquele que estava e não estava. Pois. E depois havia uma identificação entre eles. Mas a tua teoria é muito, muito fixe, Bárbara, porque a Nádia dá-lhe o livro. Eu lembro-me do plano em que ele vira o livro para trás e vê a capa e vê foto. o autor, e a partir daí começar a projetar com aquela figura que teve uma infância idêntica à dele, né? Sim, Foi pode ser uma forma dele Isso é processar muito a própria infância dele, que é tipo justificar que este gajo teve uma infância, um upbringing semelhante ao meu e está a agir assim e eu também, né? Portanto, pode ser uma forma dele processar aquilo que são as ações dele, não é? Eu achei muito estranho. Foi quando eles apresentaram, quando ele. Portanto, ele está a trocar mensagens com o assassino, que ele ainda não sabe quem é, e o assassino descobre quem ele é e põe-lhe o quarto cheio da vida toda dele, dos segredos todos. Como é que alguém em Londres ia descobrir aquilo tudo? É muito improvável, não é? Se não fosse ele próprio, como é que alguém daquele grupo ia descobrir assim, de um momento para o outro, toda a vida, todos os segredos? Eu achei um bocado estranho também isso. Também é verdade. Sim, nessa cena estão tipo recortes de jornais e notícias com as mortes todas que já aconteceram, incluindo da Beck, estou-me a lembrar também. Sim. E pois, isso é um bocado rebuscado, é verdade. Tanto que ele depois também vasculha a casa inteira à procura de uma câmara ou de um micro que possa estar escondido e depois acaba por não encontrar nada, exato. Exatamente. Pois. É verdade. É muito estranho. Ai, gostei muito dessa teoria. Essa teoria é muito. O dedo está no bolso dele, tipo, né? Forte. Pois. Sim, acho que há Teoria aqui, no muito, fundo, muito forte.
há várias. Sem dúvida que há muitas teorias, há muita coisa que faz sentido, só mesmo vendo a Season 2 e daquilo que eu também estive a investigar. Eu depois estive a ver uma entrevista que o protagonista teve a dar. Ele tem tipo um podcast, não sei se vocês sabem, ele tem um podcast com umas outras raparigas e fizeram tipo um episódio especial a falar da primeira parte desta quarta temporada. E daquilo que ele disse, pronto, é um bocado difícil avaliar a primeira parte sem ver a segunda e supostamente nem sequer era. Ou seja, quando foi escrito não foi pensado para haver uma primeira parte e uma segunda parte. A Netflix é que quis cortar aquilo a meio, muito provavelmente, pronto, deve ser um teste, eles já testaram isso também com Stranger Things e agora quiseram fazer com esta também porque sabem que é uma série muito, muito popular, não é? Quando é que sai a segunda parte, Ana? Sabe? É Março, março, não sei o dia exatamente, é para aí falta dia muito. 8 também, portanto é daqui a um ok, mês, ok. pronto, não falta assim muito tempo. Por acaso lembrei-me de outra coisa que queria perguntar a vossa opinião. O que é que vocês acham da situação daquela fotógrafa que estava muito vincada em tirar fotografias do jogo? Eu achei aquilo muito estranho. Porque é que ela estava ali tão. Será que ela reconheceu? Será que era Eu uma. acho que ela sei. reconheceu. E acho que ele eventualmente Pode pode vir a ser ser. apanhado. Se ela, Tipo, se ela tiver noção das notícias que estão a acontecer noutros países, a questão é até que ponto é que uma notícia que acontece nos Estados Unidos é relevante para uma gaja que está em Londres, né? É assim um bocado estranho. Uhum. agora Não sei. fui eu. Esperem aí. esperem aí. Já voltas, já voltas. Mas eu realmente achei muito estranho porque ela aparece em mais do que um momento a tentar fotografá-lo. Acho que Ela a olhou primeira e vez pensou ela assim: até- Ei, Gossip Girl, Dan Humphrey, está aqui, Londres, caralho, já? em Londres. Já. Boa. Foi isso Mas que pronto, aconteceu. ele até, uma das vezes, ele diz para ele próprio no pictures, please, é uma cena assim. Sim, sim. Por isso pode ser pertinente também, não sei. Não sei. Não, porque Algo ele que vai morreu. acontecer. Ele morreu. Supostamente a Love morreu e ele também morreu. Sim, a história, o que Sim, ele a construiu história. é que ele morreu também lá. Sim. Ele Portanto, corta os dedos dos pés, exatamente como prova prova. que estava lá Mas o corpo. há de ter havido notícias da morte deles e há de ter saído nos jornais. Eu deduzo que ela possa ser uma fotógrafa americana Pois. que esteja deslocada em trabalho, não sei, isto já é a minha cabeça, que esteja deslocada em trabalho no Reino Unido para acompanhar, ou que esteja a trabalhar no Reino Unido, não sei. Eu acho que ela o reconheceu. Ela É sabe possível, que ele é. acho que se for verdade é far-fetched as fuck. Mas não faz grande sentido, na verdade. É tipo, qual é a chance de alguém saber dos crimes que Tem que haver aconteceram alguma no história US? para fazer- Mas pode para fazer ser, sentido. mas pode Sim, ser. até Não porque sei. supostamente ele no fim e ao cabo não ficou propriamente incriminado de nada certo, né? Pois. Ele colocou a culpa Sim, já logo. sim. Quem levou a culpa foi a Love, por isso é que os pais Ou seja, contrataram. em teoria, para as notícias foi estes gajos morreram, não é? Pronto, ou seja, não é uma história muito polémica assim, né? Não é tipo, Mas há ele um está killer à vivo, solta. incrimino. Pois. É, Eu acho que sim. Então, o que é que Porque está não mal? percebi o que é que disseste. Ele estar vivo, depois dessa história toda, Ah, sim, acaba por sim, sim, incriminá-lo. sim. Mas o que eu quero dizer é, tipo, não é um alarido nos mídia tão gigante como há aí um assassino à solta. Percebes o que é que eu quero dizer? Tipo, ou seja, Sim. quando morre um Tecnicamente casal, já, tipo, porque a Love foi houve uma basicamente a notícia e assassina que acabou, depois né? matou, Tipo, né? ninguém está a falar sobre aquilo outra vez. Agora, se há um killer à solta, é uma história mais diferente. Mas pronto, acho que aí podemos teorizar muito com a fotógrafa, não sei, não Mas sei. eu acho que ela, tipo, isso ainda vai desenvolver de alguma forma também na Eu nova também par. Eu acho que porque não é eu- inocente. Tem que ter alguma consequência. É tipo, tu achas que estás bem aqui, que estás em Londres e que ninguém te vai apanhar, mas olha que Uhum, eu acho que isso tem algo que se lhe diga. capaz. Se Até calhar ela porque eu tinha uma lembro-me no final da fanpage terceira dele. temporada, no final da terceira temporada ele diz que quando ele está a construir a carta de suicídio, por assim dizer, da Love, a assumir todos Pois. os crimes e etc. Pois, Ele diz que foi uma coisa que deu até mais alarico que o próprio livro da Beck. Pois foi. Porque ele criou ali toda a história de um serial killer. Ok, ok. Estou a perceber o que é que estás a dizer. Ou seja, a E no fim e história ao cabo pode se ter matou. sido polémica e muito falada pelo facto de como ela assumiu os crimes todos, né? Aham. Estavas a falar E de um tendo em serial conta que killer, já lá né? estava a acontecer, porque na altura aquilo foi muitas notícias o que estava a acontecer na cidade, não é? Porque primeiro morre o novo love interest dele, depois já há aquela confusão com o casal influencer,
e depois, né? Porque Sim. esses dramas todos vão acontecer. Sim, o miúdo é preso e mais o outro Sim. também é preso. Sim, há uma data de pessoas que no fundo estão envolvidas nesse esquema. Teve uma coisa que eu também fiquei com um pouquinho de pena depois do final da terceira temporada, que foi, ok, pronto, a Jenna Ortega agora já tem outros 300 mil produções relacionadas, ela nunca vai voltar para You, quase muito improvável. Mas eu achei que a personagem dela, tipo, ali na terceira temporada, no final, não deram um desfecho. Porque até a terceira temporada ele ainda tava a mandar dinheiro pra ela. Mas depois que ele vem pra cá, a gente já não sabe mais nada. Tipo, deixou de dar dinheiro, tipo, Sim, sumiu. sim. Acho Era que ficou suposto. subentendido que, Eles tipo, ela pensa que ele queriam. morreu, então Do que ele, eu ela li, vai. eles queriam continuar com a É. personagem dela, mas depois ela, entretanto, estava a gravar o Wednesday na altura e, depois, e Aham. agora explodiu, né? Já E tá, agora já não a já vais tá em tudo apanhar lá na agora. série tão Já nem cedo, ela né? quer saber Ou disso. seja, para ela regressar, ela tinha que ter um papel principal e nesta história acho que não Aham. faz grande sentido, a não ser que ela fosse Uma vingança. uma vingança de tipo tentar descobrir e tentar investigar, mas não sei até que ponto é É. que eles têm interesse Não. nisso, né? Não faz muito sentido. Não, até porque depois ainda já tava muito cara. Mas ela era uma personagem incrível, ela era bué fixe por acaso. E metia-o sempre assim na linha, não era? Uhum. Ela sabia mais que ele, ela estava muito mais à frente que ele, portanto, tinha piada. Ok. Antes de irmos aí para falar um bocadinho sobre teorias para a parte 2 e começarmos aí a encerrar, se calhar falávamos um bocadinho mais a fundo de algumas das personagens que efetivamente possamos não ter falado tanto até agora. Nomeadamente o casal que é a Phoebe e o Adam. Vocês estão a ver quem é? Hum. Pronto. Sim. Sim. Que é o casal sensação, né, desta temporada, que no final, pronto, ele quer pedir-lhe em casamento, né, ele está com problemas de dinheiro, e afinal, pronto, ela percebe que aquilo não está a resultar entre eles e que eles não estão on the same page e acabam, Uhum. pronto, acho que também vai haver aqui muita coisa para explorar também deste casal na segunda temporada e fica um bocado em aberto. Será que ele gosta verdadeiramente dela? Será que não gosta? É só pelo É o dinheiro? dinheiro. Pronto, Eu acho que não sei. gosta, mas acho que a parte do dinheiro também É tem um mais grande importante. peso. Não sei. É. Mas é um bocado tipo, a balança está muito equilibrada. Mas Diria. a mim, eu dei uma impressão no último episódio, depois dele ser esmurrado pelo John, quando ele vem a si, ele olha para ela e deu uma sensação, mas pronto, isto também posso estar a romantizar a coisa, deu uma sensação de que, não, eu gosto tanto de ti, eu só quero é que tu estejas bem, quase como se ele fosse deixar para trás todas as vontades que ele podia ter para se focar nela e só nela e ficar com ela. Mas lá Uhum. está, posso estar a romantizar, mas fiquei com essa ideia de. Eu acho que também tive um bocadinho essa ideia, porque ele ali tem um susto, não é de vida, Pois. é a vida deles que está em perigo. E normalmente, quando Uhum. existem É estes isso. acontecimentos, a pessoa põe as coisas em perspectiva e dá mais valor às relações pessoais, não é? Mas eu também tive esse feeling, sim. Eu acho que é um bocado dos dois. É um bocado dos dois. Mas de qualquer das formas, ele neste momento está a ressentir muito o Joe, porque ele indiretamente sabotou a relação deles, não é? Foi por causa do Joe Exatamente, que ela portanto, ficou ele com vai as querer dívidas. vingança, de certa forma, Exato. não é? Que ele Uhum. ficou um bocado pissed off com o que aconteceu. Yeah. E o Reese, pronto, assumindo aqui que o Reese não é uma alucinação, né? Porque agora é difícil fazer shake-off desta teoria. Será que temos aqui um rival à altura do Joe? O Mick tinha falado que estava-lhe a ser um bocado turn-off a ideia de que o Reese era mais pró nisto do que o Joe. Será que é E que saca, essa mesmo? Será teoria que ajuda não? bastante. Essa teoria, por acaso, ajuda bastante a perceber o porquê dele estar sendo melhor do que o Joe. Mas Porque atenção, afinal o Joe vai brincar com ele mesmo. pois, mas Vai atenção que ter, né? mesmo há uma cena que é a cena. Não, desculpem, estou a confundir personagens. Isso era com o Roland, não era com o Reese, esqueçam. Roland, mais uma personagem detestável. Sim. Completamente. Juro. Mas pronto, faz o seu papel bem. E eu acho que ele até era uma personagem importante na história. Faltava ali alguém assim mais. Eloquente.
Sim, para ser o bad Uhum. guy, sem haver ali os joguinhos de tentar descobrir se é, se não é, porque aquele é só mau e pronto. Pois é. É. Lá tem só opção com a Kate, mas E a Marianne? Será que vamos ver mais da Marianne? O que é que vocês acham, em geral, sobre a personagem dela, até mesmo em relação àquilo que aconteceu na temporada 3? Qual é o vosso feeling em relação à personagem da Marianne? Eu não me apaixonei muito por ela, não sei vocês, mas eu não. Não me disse muito. Olha, A mim apaixonei mais também pela não. Love. Eu também não. Lá Não. está, é pelo Sim, facto de. não, É sim. mais uma. Tu já estás naquela tipo. Se calhar, é verdade. Por isso é que a primeira me marcou mais, a Beck. A Love vem a seguir, pronto. E claro, o twist todo de ela ser como ele, isso foi perfeito para mim. A terceira já não, a Marianne já não me diz grande coisa, portanto eu acredito que ele gosta dela, que quer ir atrás dela. Vocês diziam há bocadinho que não vai ficar por aqui, que ela deve voltar a aparecer, eu também acho isso, acho que até porque ele supostamente matou-a, mostrou uma prova Exato, do claro portanto, isso vai ter ao que lhe investigador, vir bite in the ass, vem à não é? tona, Pronto. exatamente. Mas que a personagem não me diz grande coisa, não diz. E depois agora fica a questão que é, então ele agora começa a gostar da Kate, e a Kate também começa a gostar dele, porque afinal de contas que aquilo começa mal e depois acaba bem, no fundo, Sim, né? tá. E ela mostra-se uma Sim, pessoa. sim. Eu terminei a série a gostar dela, a pensar, espera aí, então quero-te conhecer melhor. E Certo. até quero conhecer mais a história do teu pai. E agora entre eles os dois, como é que as coisas vão ficar? Porque ela depois vai convidá-lo para sair, ele é que diz que não. Sim, 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 sim. Precisamente no último episódio. Portanto, ela tinha vontade de dar continuidade e ele àquilo. também, não é só se E ele está a também. conter porque já sabe. E ele também. Mas onde é que fica a Mariana no meio desta história toda? Porque no fundo criou-se ali, aquilo aproximou-os e uniu-os, e então agora se eu tiver que torcer, como quem Por diz, alguém vai ser torcerias pela por Kate. eles e não por ele com a Marianne, não é? Embora ele, depois de tudo aquilo que fez, não mereça ser feliz, mas Não há na série redenção, né? Já não há redenção já possível não há para esta redenção. personagem. Mas a Kate também pode ter ali mais qualquer coisa. Sim, eu acho que tem. Mas a Marianne também, eu não sei, eu não gostei, não fiquei apaixonada por ela, não gostei assim muito, mas por todos os efeitos ela é uma personagem com a qual ele deixou as coisas inacabadas, porque É. para trás, ou seja, com a Beck, as coisas ficaram resolvidas. Com a Love também. Também. Com a Marianne, as coisas estão assim, não é? Ela Ele sabe a deixou ir, identidade dele, efetivamente. sabe, Portanto, ela será que ela encontrou-se vai com tentar ele. também vingar-se dele ou poderá tentar ajudar a polícia a encontrá-lo? Não é? Não sabemos. Não sei se, pois, quando eles se encontram, porque ele está à procura dela e depois vê lá no mercado e ela vê-o a ele ao longe. Para E ela, quando ela ela achava vê- que ele estava morto, não é? Portanto, para Pois, ela é a mas primeira quando vez que ela ele. vê, Ela sorri. ela sorri. E só depois é que ela tipo, calma, este gajo. Este gajo é um andou-me a bocado stalkar. Yeah. Yeah. Ela E está sempre, pera, o meu pai está vivo. pois, e então não sei, mas lá está, eu também não. Eu estou como a Sara, eu se tivesse que torcer, torceria pela Kate e não pela Marianne. Sim, mas também tenho uma teoria que não é bem uma teoria, não sei se é bem uma teoria, que é neste tipo de plot, o mau tem que ser sempre apanhado, ele tem sempre que ser castigado. Porquê? Que é para o bem vencer sobre o mal. Eu acho que isto é uma teoria, isto existe nos filmes e nas séries. Claro que isto pode acabar com ele, a identidade dele nunca ser descoberta, mas Certo. partindo do princípio de que esse princípio que nós já vimos ou vemos maioritariamente nas séries e nos filmes, tem que haver alguém vivo que possa comprovar. Que Não. sim. E a Sim, eu mulher percebo o que é que dele quer dizer. Ou contou-me seja, isto, no ele fez final isto. isto teria que acabar Existe com ele a ser apanhado, não é? a ser apanhado, e por isso é que tu tens a fotógrafa que se calhar o reconheceu e a Marianne ficou viva, porque há uma E testemunha tens o viva assassino do que também. aconteceu. Yuri, se Tá. não for uma alucinação, E o Reese. ele saberia. Ai, eu adorei também. tanto essa teoria que eu por Já ele não, já não Já existe. acha que é a Lore, é Lore, yeah, isso é canon. a Canon. Mas o assassino também sabe, tanto que foi ele que lhe deu a identidade nova, por isso também há aqui. E o essa outro personagem gajo, né? deve Exatamente, É. exatamente. Sim, o assassino contratado pelos pais da Love. Sim, sim. Só que pois, isso também ficou mal explicado, mas pronto, quando ele fica desconfiado dele, quando o Joe fica desconfiado dele e até faz uma videochamada. Sim, o outro depois na parte o universidade. telefone, né? Sim, do tipo, Sim. estou-me a cagar para ti, eu agora estou a seguir a minha vida, estou de férias nas Maldivas e agora não quero mais Exato. saber dessa vida. Que é desse bem assassino. random, é tudo bem random. Vai Completamente. ter que vir, é. Por Ah. isso, não sei. Mas sim, Eu, por Team acaso- Kate, claramente podemos assumir que somos Team todos Team Kate. Kate e não Team Ah, sim. Marianne.
Eu ainda estou Team Love, pá, ainda estou Team Love. Não, eu seria Ai, Team sim. Mac ou Love. Eu fiquei quase um bocado frustrada até com a terceira temporada, porque aquilo começa assim. Começa, não é? Eles gostam mais ou menos um do outro, embora ele já esteja a olhar para a outra e já esteja convencido. Pá, ainda não é desta, eu agora vou arranjar a mulher perfeita e vou arranjar a paixão da minha vida, porque já percebi. A Love não é, ela é maluca, ela é mata, portanto ela não pode ser o amor da minha vida. Depois lá para o meio, com o psicólogo, etc., os gajos até se entendem mais ou menos, não é? E no meio daquelas mortes todas ele pensa, pá, até gosto de ti, não é? E tu gostas de mim, pá, pá, pá. E depois no final ele volta a perceber, não, esta gaja é mesmo maluca, isto não há hipótese, vou pedir o divórcio, não quero nada com ela. E para mim até foi frustrante porque eu estava sempre ali a torcer para Por que ela. ele efetivamente percebesse, não, é com ela que eu tenho que ficar, ela foi feita para mim porque ela é tão maluca quanto eu. Mas pronto, ele não achou mesmo. Eu Foi também pena. torci muito por ela, inclusive toda vez que ela fazia merda, eu falava, mulher, por que você vai fazer isso? Fica quieta! Tava quieta! Juro, me deu uma raiva. A terceira temporada, acho que é a temporada que eu passei mais raiva, porque toda vez que a Love fazia merda, eu ia, puta que pariu. Juro. Desculpa as palavras. Pois é. Era a reação dele também. A reação dela era um bocado Aham. assim. Juro. Enquanto a Marianne, eu, desde o início, achei que a Marianne foi uma personagem muito filler. Foi do tipo, a gente precisa ter um personagem pra fazer a Love ter ciúmes. Sim. E foi a Marianne. Eu achei que a Marianne foi um personagem que teve, assim, uma profundidade muito vaga. Não acho que, que ela teve uma profundidade muito forte. Eu só comentei aquilo, de achar que ela devia voltar. Só mesmo pelo fato dela ter saído Para resolver sem um a closure. história, não é? Exato. Sim, sim, sim. Foi Sim. uma saída muito vaga. Sim. A boneca foi vaga, a pessoa foi vaga e a saída foi Sim, mais vaga sim. ainda. É assim, em Então, defesa foi da muito Marianne, eu acho que ela também tem um papel ingrato, a personagem, porque ela é introduzida como uma outra mulher, não É é? isso. E como tu estás ali a torcer para que ele fique com a Love naquele momento, naquele preciso momento, é isso que é aquilo que tu queres. Tu nunca queres dar muito valor à Marianne porque pensas, esquece essa gaja, não, fica com esta que é maluca como tu, não é? Então isso tu também acho que faz com que a gente não goste tanto dela porque ela não é apresentada, ou melhor, para nós não é apresentada como o grande amor da vida dele, embora ele ache que é, não é? Sim, Pronto, é então isso. acho que isso também não ajuda. Se ela tivesse sido, se calhar, se a Marianne tivesse sido apresentada na segunda temporada e em vez da Love tinhas a Marianne, se calhar aí tu já achavas que era mais interessante, no fundo. Sim. E ali é Mesmo na primeira só. temporada. Como é que era o nome dela? Agora eu já não me lembro. Quem? A Beck, Não, a a outra loirinha. rapariga. A Não, a ex-namorada. morena. Ah, A Candice. morena que ela. Não. Candice? Não, essa Não, era a a Candice ruiva. era a ex. Era. A ex-maluca também. É isso que Essa estás era a a falar. Candice. Nunca mais ou menos. Acho que era Era Candice. aquela. Era a irmã da. É, que ele da, mata da também. drogada, por assim dizer. Pois, porque a Mata Candice. Não, pera, ele não a mata? Não. Ah, então eu não estou a perceber Na, quem é na que primeira está a falar. na primeira temporada, eles têm um momento em que a Beck diz pra ele que precisa de um tempo. E ele assume, ok, ela precisa de um tempo, se eu amo ela, eu tenho que dar esse tempo pra ela. E aí, quando ele volta pra casa, tem lá outra vizinha que tava cuidando da Ah, que a tava que o drogada. marido ou o namorado lhe batia. É, mas no caso, a amiga que tava a tomar conta delas. Ah, E eles pois têm já uma nem me lembrava. Eu relação já não me durante lembro uns, nada disso. uns 2 ou 3 episódios. Ah, pois é Vou porque ele procurar o nome depois dela, acaba peraí. com ela para voltar para a Beck, não é? Exato. Já me lembro. Eu já não me lembro Ah, nada disso. Eu também não. Mas ela tem Esta já não apanhei. um papel muito, muito curtinho, não? ela não tem um papel assim tão grande. Agora achar aqui o nome dela. Estamos em modo É investigação. como se fosse. É um rebound. É. Ela é o rebound Sim, do sim, jogo. sim. Vitória, não. Ele também chega a se envolver na terceira temporada com a outra mulher que morre, né? Que a Love mata e coloca lá na bakery. Lá está, era a irmã Pronto. da Uhum. outra mais Essa é a pequena. stepmom do Theo, que é o rapaz com que a Love se mete também, diretamente. Portanto, ainda houve ali outras pelo meio. Aliás,
essa mulher é apresentada como uma nova crush no teaser da terceira temporada. Ou melhor, não é o teaser, mas no final da segunda. Que até parece tipo, eles estão lá na casa, né? Tipo, backyard, e ele já está a pensar, tipo, vês Sim. ele a narrar e ele já está a pensar na outra mulher. E Na eu fiquei outra. tipo, não! Here we go again. Não! Mesmo. Como assim já estás a pensar noutra? Não, esta mulher vais-te casar, vais ser bué feliz. Deixa estar, amigo. A gente Não estou a encontrar. acredita. Ela por acaso nem sei como é que não estou a encontrar. Tipo, bem difícil de encontrar, mas pronto. Mas pronto, foi essa rapariga que ele teve de namorar com ela. E ficou, acho que ainda uns 2 ou 3 episódios a namorar com ela. Nada mal. E isso é inclusive um dos motivos pelo qual a Beck fica com ciúmes e começa a ter interesse novo nele. Pra depois eles voltarem à ativa. Mas essa foi uma relação que, pronto, eles mostram que é uma relação que, apesar de correr super bem, não é uma relação saudável, porque não era o que ele queria. Ela não tinha como prover tudo o que ele queria. Mas foi das relações de todas que ele já teve, A mais a saudável. mais saudável, pra Pois dizer. foi. Porque foi a única momento que teve das temporadas todas em que ele tava, tipo, são. Ele não tava fazendo nada de errado, tava correndo tudo bem pra ele. Tipo, tava feliz, tava ótimo, mas pronto, Ele não nem tinha aquela salcava pica, a não But tinha aquele she's not you. desejo. Exactly, she's not you. É um bocado disso. Ok, então e agora para terminarmos, previsões para esta parte 2. Já falámos assim um bocadinho sobre isso, mas previsões e wishlist, vou-lhe dizer assim também. O que é que vocês gostavam de ver numa parte 2? E eventualmente uma quinta temporada? Vá, vamos pensar assim no futuro, de forma... Eu gostava de ver a Mariana voltar de alguma forma e essa história ficar fechada. Fechada. Ou ela a morrer, ou ela a ir não sei para onde ver, algo. Lisboa, já dei essa ideia. Sim, Exato. Lisboa, pode ser. Gostava de ver se como é que esta relação do Joe com o Rhys se vai concluir, porque se o Rhys assumindo que ele é uma personagem própria, acho que vai ser muito aborrecido ser só isso e não ter ali um twist qualquer. Sim. Se por for isso- só o que está a tentar dar agora, Sim. é boring, não é? É boring, exato. Por isso, caso seja esse o cenário, gostava que houvesse um twist qualquer. Se não, quero muito ver. Mas deixa-me interromper, Bárbara, desculpa. Qual é, na parte do fim, ele faz-lhe uma ameaça que é ou tu alinhas nisto comigo ou eu revelo a tua identidade. É isso, não é? Não, ele no fim, ele fecha-o lá na basement daquela casa para onde eles Sim. vão e ele primeiro propõe-lhe o acordo. Sim, a proposta. Que ele tinha que matar o Roland, só que ele não mata e ele volta e pega Foge. fogo àquilo tudo. E ele diz: se conseguires fugir, encontramos-nos em Londres. Certo. E E é depois assim ele que está em acaba. casa, e está a ver uma entrevista em que ele assume que se vai candidatar a Mayor Sim, sim. e ele depois, E ele. Quem? o Rhys depois, eu acho que Eu acho que agora depois já não há me mais lembro. nada. Não há mais nada. É só A isto. Já não lhe manda mais Seven- mensagem. Ou seja, É, tu a não série fica... acaba com o Joe, ou seja, O normalmente jogo é antes das- vingança, basicamente. Pronto. Mas é interessante por acaso sabes a mencionar isso, porque nas outras seasons a cena que acaba é sempre ele dou-lhe no próximo alvo amoroso. E esta ali acaba precisamente nessa cena. É o ele alvo que é dou-lhe ele. No alvo que é o Riz. Por isso, eu acho que não me lembro de algo do Riz dizer que ia revelar. a Ou seja, identidade. no fundo não está claro se a proposta Sim. ainda está standing ou se é Pois. tipo, vamos em Londres porque eu vou continuar a fazer as minhas cenas e vou continuar a lixar a tua vida. Pronto, acho que é um bocado isso. Sim. Fiquem Pois é, abertos. o Joe Pelo menos não é a pode- minha interpretação. Pronto. É que ele não o pode denunciar porque supostamente ele sabe todo o historial que ele tem para trás, porque foi o Rhys que colou as notícias todas das asneiras que o Joe fez na parede. Portanto, ele está ali na mão do assassino, mas supostamente ele agora quer fazer o bem e quer impedi-lo de continuar a matar mais pessoas. E essa dicotomia é muito engraçada. Ele acha sempre que é o bom da história. E nesta, e eu acho que o facto de ele não ter, ele passou pela Mariana e deixou-a ir e não a matou, pode ser mais pode ainda ter mais peso na teoria de que ele é o assassino.
Porque ele está-se a convencer a ele próprio e ele diz muitas vezes: não me vou envolver, não a vou salvar, não vou olhar pela janela, não quero saber, não fui eu que matei o Malcolm, isto não tem nada a ver comigo, não quero ir, não é isto que eu quero, vim aqui para me afastar. Tanto que ele fala muitas vezes da estadia dele em Londres como férias. E ele acha, ele fazer dele, ai, vocês estão-me a perceber? Eu agora perdi-me um bocado no coisa, já digo tanto, pensei em tanta coisa, digo tanta coisa, depois acabo por perder o fio condutor. Pronto, perdi-me, desculpa. Pronto, é ele no fim estar a enganar-se ele próprio, quando no fundo foi ele supostamente é ele que. Já me lembrei, porque a série leva-te, desculpem, a série leva-te a crer que ele está diferente, portanto ele não a mata, ele não se quer envolver, mas depois chegares ao fim e percebes que o responsável por aquelas coisas todas é ele, aproveitando a teoria, Bárbara, de que aquelas mortes acontecem sempre quando ele está meio adormecido ou desmaiado ou qualquer coisa. Isso é genial, desculpa, agora já nem vai ter piada, porque já sabes. Já desvendámos aqui o mistério. Agora vocês estão-me a dar vontade e o Mico está-me a dar vontade de rever as temporadas todas. Para ir ver o que é que perdemos. E agora vou passar este tempo todo, Bárbara, a pensar em ti e a pensar: será que ela tinha razão? Será que isto vai acontecer? Só falta um mês, portanto também não é assim muito grave. Imagina, Ana, tu estavas a dizer que fizeste a tua pesquisa e foste investigar. Eu abstenho-me de ver coisas e ler teorias e coisas do género, porque eu gosto de ver as coisas sem spoilers, que às vezes é difícil, mas eu prefiro não ver, não pesquisar, não ver o teaser da segunda parte, não quero saber nada, quero ser surpreendido. Sim. Mãe, então, o que é que queres ver, Sara, nesta nova season? Eu quero ver a tua teoria, Bárbara. Ok. Não, nesta parte agora eu quero ver a tua teoria, porque isso foi entusiasmada, adorei. Ele a lutar contra ele próprio, ele a falar com ele próprio. Ai. Não, mas para ser bem feito tem que ser ali só no último episódio e tu ficas só. Exato. Ou seja, não pode ser revelado antes, tem que ser no último episódio Pois, só. tem que ser. Não, e ele ainda vai matar o Reese a pensar que o Reese é mesmo assassino. Ele até pode matar a Kate, imagina, ele até pode ter na cabeça dele interpretar uma coisa qualquer que pode nem sequer ser bem a verdade e matar a Kate. Ou matar a Marianne sem querer, porque afinal na cabeça dele ele acha que a Marianne quer se vingar. E sei ele lá, depois não vai há saber tanta que foi ele que coisa, matou. há tanta coisa E para a fazer. Marianne já não estiver morta. Foi a Love foi lá, matou a Marianne, Gente, pumba! não. I'm Depois back. dessa teoria da Bárbara, pra mim o mundo acabou. Já foi. É isso, essa é a minha realidade daqui em diante. Sim, agora isso é verdade, né? Eu acredito nisso. Então e tu, Ainda Mico, mais o que é que por tu acaso- gostavas de ver? Eu, por acaso, depois de eu ver essa teoria, a série que já era interessante passou a 3.000 vezes mais interessante. E agora, Se for já nem verdade, sei mais. sim. Eu acho que minha cabeça explodiu assim, não sei. Eu só tô à espera de ver os momentos assim, dele a reviver todos esses momentos, mas com o pensamento do que realmente aconteceu. Nossa. Mas eu Até acho porque que... teve uma. Desculpa. Só pra terminar. Teve uma morte que foi a única que não ficou tão propícia de poder ter sido ele, que foi a da Milda no quarto. Porque não tem ali um temporal que acompanhe que ele possa ter tido tempo de ir lá e fazer aquilo. Apesar de que a gente não sabe, né? Vai ter um corte Pois. ali de tempo. Sim. Pode ter sido Mas quando ele foi a subiu. única que. não dava. Pode ter sido antes dele ir para o quarto tentar sacar a câmara Pode. para ver as fotos. Pode ter sido nessa altura, olha, 10 minutos. Olha. Sim, a eu gente ia só também já está a dizer- terminar, é ok. Eu estava-te a interromper para dizer o quê? Já me foi. Ai, Ana, Não, já... recupera. Ai, era o quê, Sara? Era o quê? Varreu-se-me. Fazemos aí todos uma vaquinha, 5 euros, mais 5 euros, mais... O para mesmo pagar aumento. aqui o coisa. Se calhar, olha, eu devia ter feito isto, era com o meu e-mail de trabalho. Para a próxima já sei. É que se eu tivesse feito com o e-mail de trabalho, eu tenho subscrição da Google. É tudo Google no meu trabalho, portanto, para a próxima já sei. Já sei, já me lembrei, desculpem, isto já é Bora. cansaço porque a estas horas, pronto. Para haver uma quinta temporada, eu acho que, embora a história esteja interessante assim, mas para haver uma quinta temporada ele tem que se relacionar com a Kate na segunda parte. Tem que haver um amor, tem que haver ali alguma coisa que o alimente. Uhum.
Porque senão ele não fica sem ninguém. Vai ser o quê? O duelo entre ele e o Reese? E o Reese é real? A segunda parte tem que ter mais qualquer coisa. Vai ser o pai da Kate que vem lá atrapalhar a vida deles, não sei. Mas então nós vimos-lo a ter uma relação, ou várias em todas as temporadas. Eu diria que nesta. Já tiveste nesta, efetivamente. Não tem dado o destaque que teve nas outras, não é? Aliás, mais uma vez, nem ele a vê como o amor da vida dele. Pronto. Não, isso é verdade. Mas acho que eles também Mas- próprios também querem um bocado desligar-se disso. Se calhar. Querem também ir mais para esta cena do mistério. Não sei. Um oponente ao como é que se diz? Patamar dele, não é? É porque também tem aquela parte em que a Marianne, ela foi uma pausa. Ele não teve closure da Marianne. Por isso, Exato. talvez também seja afetar o desenvolvimento dele de Com a se Kate, apaixonar né? por outra pessoa. Porque Sim. ele ainda tem ali uma Pois é. coisa que não foi resolvida. Não foi, pois é verdade. Exatamente. Bem, Vamos ver. acho que ficamos por aqui, até porque o Google está-nos aí a dar o timer, não é? Portanto, foi assim, sem querer, 2 horas ou perto de 2 horas de conversa. Lamento imenso, pronto, tudo correu mal, a sorte não teve do nosso lado hoje, mas eu vou fazer os possíveis para fazer aí umas edições para depois passar isto também em diferido aí no canal da Twitch, e também, pronto, não se esqueçam, vão ter acesso ao VOD. Quem entrou agora mais recentemente vai poder assistir desde o início, e depois também no YouTube. Portanto, eu vou tentar tratar disso algures esta semana, que também está a ser assim uma semana complicada, cheia de coisas, cheia de projetos. Para vocês, pronto, fica aí o convite, se quiserem depois regressar, para voltarmos a falar sobre You no final por favor. da segunda Por favor, temporada. Convidas-nos, Portanto, eu quero vir aqui dizer, Bárbara, tinhas razão. A gente volta aqui. Nico, tinhas ou então para dizeres, não tem nada a ver do que a gente tem nada a ver, teorizou. não Também é tem nada a possível, pode não ter nada a ver com Se não isso. tiver nada a ver, é muito bom sinal. Até porque, É muito bom sinal, se tu é fores muito bom olhar, trabalho. Muito bom. se tu fores olhar para a terceira temporada, para o final da terceira temporada, tipo, não fazias ideia que ia ser isto, que ia ser a quarta. Portanto, acho que eles podem fazer uma cena ainda mais maluca e de facto não tem nada a ver. Pronto, mas lá está, acho que todas as teorias são bastante plausíveis e ficariam muito bem. Acho que resultariam muito bem. Mas sim, por favor, convida-nos. Pronto. Fica assim então o convite. Eu vou só dar raid, pronto, portanto vamos levar aí o nosso chat para outro lugar. Deixa-me só ver quem é que está aí live. Entretanto, peço a algum dos moderadores, não sei se ainda está aí alguém, para fazer um último partilha dos commands aí dos nossos convidados. Exatamente, obrigada Freitas. Portanto, podem seguir aí a Bárbara e a Sara no Twitter, e o Mika, eu deixei aí o canal dele de Twitch também para vocês explorarem. E já tenho aqui uma hipótese. E acho que vai ser isso mesmo. Aliás, olha. Ok, pera. Então afinal já sei quem é que vamos lá. Vamos para o Tomé Narrative, que o Tomé por acaso está a fazer uma discussão muito semelhante à nossa, não sobre You, mas sobre Bloodborne. Portanto, se houver aí fãs de Dark Souls e de Souls-likes, acho que vão adorar esta conversa. O Tomé também esteve aqui há bem pouco tempo no podcast a falar de The Last of Us, e eventualmente vai estar depois também para falar sobre o final da temporada, que eu sei que vocês também andam todos aí a seguir. Portanto, acho que faz todo o sentido darmos aí ao Tomé, porque entramos no mesmo tema. Portanto, para quem quiser continuar aí a teorizar, pode teorizar agora com o Tomé, ok? Fica assim. Hashtag Ana Reide. Hashtag, sabem qual é? Born for War. Pronto. Fica assim, olha, foi um prazer. Eu vou terminar a live, mas já falo com vocês agora. Portanto, esperem Tá um bem. bocadinho, tá bem? E digam adeus. Obrigada. Tchau. Muito obrigado. Beijinho. Fiquem aí para a rede, já a seguir.